Existe um momento na política internacional em que uma frase dita em um discurso não fica restrita a um salão, a um parlamento ou a um país. Ela atravessa fronteiras, chega aos mercados, às forças armadas, às mesas de negociação e, principalmente, à mente de milhões de pessoas que começam a se perguntar: estamos diante de mais uma tensão diplomática ou de algo que pode mudar o equilíbrio do mundo? Foi exatamente esse tipo de alerta que ganhou destaque quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã estaria trabalhando no desenvolvimento de mísseis de longo alcance capazes, no futuro, de atingir território americano. Segundo ele, os iranianos já possuem armamentos que ameaçam regiões da Europa e bases militares dos Estados Unidos no exterior, e agora estariam avançando para uma capacidade ainda mais ambiciosa. A declaração não veio em um momento qualquer. Ela foi feita durante um discurso oficial de grande visibilidade, o que automaticamente transformou a fala em um sinal político, interno e externo, de que Washington vê o tema como prioridade estratégica. Mas aqui começa a parte que torna tudo mais complexo. Relatórios de inteligência citados por veículos internacionais indicam que o Irã ainda não possui mísseis balísticos intercontinentais operacionais, embora exista a avaliação de que o país poderia desenvolver essa capacidade nas próximas décadas, caso decida seguir esse caminho. Ou seja, não se trata de algo imediato, mas também não é visto como impossível. Estimativas da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos sugerem que, se houver investimento contínuo, o Irã poderia chegar a ter dezenas desses mísseis por volta de 2035. Perceba o peso disso. Não é apenas sobre tecnologia militar. É sobre tempo, intenção e confiança internacional. Porque quando uma potência afirma que outra pode, no futuro, atingir diretamente o seu território, a discussão deixa de ser regional e passa a ser existencial. E é exatamente nesse ponto que a narrativa se divide. De um lado, Washington sustenta que não permitirá que Teherã obtenha armas nucleares e mantém pressão política e militar enquanto negociações continuam abertas. Do outro, o governo iraniano rejeita as acusações, classificando-as como falsas e afirmando que não possui tal capacidade nem busca desenvolver armas nucleares. Essa troca de acusações cria um cenário clássico das grandes crises geopolíticas. Ninguém admite recuar, ninguém quer parecer fraco, e todos dizem estar agindo em nome da segurança. Enquanto isso, negociações diplomáticas seguem acontecendo paralelamente à retórica dura, mostrando que há diálogo, mas também desconfiança profunda entre as partes. E é aí que surge a pergunta que especialistas em segurança internacional fazem há décadas sempre que esse tipo de situação aparece. O que pesa mais nas decisões globais? A capacidade real de uma arma ou o medo de que ela exista? Porque muitas vezes, na história, a simples possibilidade já foi suficiente para mudar aliança, acelerar corridas tecnológicas e redesenhar estratégias militares. E é nesse ambiente de incerteza que o mundo observa cada declaração, cada relatório, cada movimento diplomático, tentando entender se estamos diante de pressão política tradicional ou do início de uma nova fase de tensão internacional. Quando declarações como essa surgem, elas não acontecem no vazio. Elas fazem parte de um jogo estratégico muito maior, onde cada palavra é calculada não apenas para informar, mas para sinalizar posição, força e intenção. Ao afirmar que o Donald Trump alertava para o avanço do programa de mísseis do Irã, o discurso também servia como recado para aliados e adversários. Os Estados Unidos continuam atentos a qualquer movimento que possa alterar o equilíbrio militar global. Na prática, isso reacende um dos debates mais antigos da geopolítica moderna, o da dissuasão. Dissuasão não é apenas ter arma, é convencer o outro lado de que você está disposto a agir. Durante décadas, essa lógica guiou o mundo em momentos de enorme tensão internacional. Países investiram não apenas em poder bélico, mas em demonstrar que estavam preparados caso fossem desafiados. O objetivo não era necessariamente lutar, mas evitar que alguém acreditasse que poderia vencer. E é justamente por isso que programas de mísseis de longo alcance geram tanta preocupação. Eles mudam o cálculo estratégico, reduzem distância, aumentam o tempo de resposta, criam cenários em que decisões precisam ser tomadas em minuto, não em dia. Especialistas observam que, mesmo sem uma capacidade comprovada de atingir diretamente o território americano hoje, o simples avanço tecnológico já é suficiente para colocar o tema no centro das discussões militares. Porque desenvolvimento militar é progressivo, não acontece de uma vez. Ele é feito de etapas silenciosas, testes discretos e ganhos graduais. E quando essas etapas acontecem em regiões historicamente marcadas por rivalidade, sanções econômicas e disputas de influência, cada avanço passa a ser interpretado como uma possível mudança no tabuleiro. Ao mesmo tempo, diplomatas tentam manter canais de negociação abertos. Isso mostra que, apesar do tom duro, ainda existe espaço para soluções políticas. A história recente mostra que mesmo adversários profundos mantêm diálogo quando os riscos de escalada são grandes demais. Esse contraste, discurso firme de um lado, conversas reservadas do outro, revela como crises internacionais realmente funcionam. Não são feitas apenas de confrontos públicos, são construídas
decididas também em reuniões silenciosas, análises técnicas e decisões estratégicas que raramente chegam às manchetes. O mundo, então, acompanha esse tipo de declaração com atenção redobrada, não apenas pelo que foi dito, mas pelo que ela pode indicar sobre os próximos movimentos. Porque, em relações internacionais, muitas vezes a pergunta mais importante não é o que está acontecendo agora, mas sim o que estão se preparando para que aconteça depois. A partir daí, o que se observa é uma mudança no clima estratégico. Declarações dessa natureza não são apenas informativas, elas funcionam como sinalizadores. São mensagens direcionadas a governo, forças armadas, mercados e até a opinião pública global. Quando um líder político levanta a hipótese de que um adversário está avançando em capacidades militares sensíveis, ele está, ao mesmo tempo, criando um ambiente de vigilância permanente. Esse tipo de posicionamento costuma provocar reações em cadeia. Analistas passam a revisar cenários de risco, aliados reforçam mecanismos de cooperação em defesa e instituições internacionais aumentam o monitoramento sobre possíveis desdobramentos. Isso acontece porque o desenvolvimento de tecnologia militar de longo alcance não altera apenas a realidade de um país específico. Ele modifica a percepção de segurança de regiões inteiras. Países vizinhos começam a recalcular suas próprias estratégias. Parcerias são reforçadas. Exercícios militares ganham nova importância. Sistemas de defesa passam a ser discutidos com mais urgência. É assim que tensões geopolíticas se constroem, menos por eventos isolados e mais por uma sequência de sinais, respostas e contra-respostas que vão se acumulando ao longo do tempo. Outro ponto que chama atenção é o impacto econômico indireto. Sempre que cresce a possibilidade de instabilidade em uma área estratégica do planeta, setores ligados à energia, transporte e comércio internacional entram em estado de alerta. Investidores acompanham cada declaração, porque sabem que mudanças no equilíbrio político podem afetar cadeias globais inteiras. Ao mesmo tempo, especialistas lembram que a retórica forte muitas vezes faz parte de uma estratégia de negociação. Demonstrar preocupação pública pode ser uma forma de pressionar por acordo, tentar conter avanços tecnológicos ou abrir espaço para tratativas mais duras nos bastidores. Ou seja, nem sempre palavras duras significam ação imediata, mas elas raramente são ditas sem objetivo. O momento, então, passa a ser de observação cuidadosa. Governos analisam dados, serviços de inteligência cruzam informações e diplomatas tentam entender até onde vai o discurso e onde começa a possibilidade real de escalada. E é justamente nessa zona cinzenta, entre prevenção, pressão e estratégia, que decisões capazes de influenciar o cenário internacional começam a tomar forma. Existe ainda um elemento psicológico que não pode ser ignorado. Em disputas estratégicas, percepção é poder. Quando um país acredita que o outro está ampliando sua capacidade ofensiva, ele tende a agir preventivamente, reforçando alianças, investindo em defesa antimísseis e elevando o tom diplomático. Esse ciclo pode gerar uma corrida silenciosa por superioridade tecnológica. No caso envolvendo Donald Trump e o Irã, a tensão gira justamente em torno dessa linha tênue entre possibilidade futura e ameaça concreta. Especialistas em segurança internacional costumam destacar que programas de mísseis levam anos para atingir maturidade operacional, mas também lembram que ignorar sinais iniciais pode custar caro no longo prazo. Por outro lado, o governo iraniano sustenta que suas atividades militares têm caráter defensivo e rejeita as acusações. Esse embate de narrativas amplia a desconfiança e dificulta a construção de consensos diplomáticos. Quando ambos os lados afirmam agir pela própria segurança, o espaço para concessões se estreita. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com cautela. Organizações multilaterais acompanham relatórios técnicos, aliados discutem cooperação militar e analistas buscam separar discurso político de dados concretos. O cenário não aponta, necessariamente, para um confronto imediato, mas revela um ambiente de alerta constante. O que está em jogo vai além de um eventual desenvolvimento tecnológico. Trata-se de credibilidade e estratégia. Se uma potência sinaliza que considera determinada capacidade inaceitável, ela precisará decidir até onde está disposta a ir para impedir que isso avance. É nesse ponto que crises internacionais deixam de ser apenas declarações públicas e passam a se tornar decisões reais, com consequências duradouras para o equilíbrio global. E diante de tudo isso, fica a pergunta que não quer calar. Estamos diante de um alerta necessário para evitar uma ameaça maior, ou de mais um capítulo de pressão estratégica entre potências que sabem que cada movimento é observado pelo mundo inteiro? A história mostra que momentos assim exigem decisões firmes, cálculo frio e responsabilidade com a segurança nacional antes de qualquer aposta arriscada. Em cenários de incerteza global, líderes são constantemente testados pela capacidade de antecipar risco e não apenas reagir a ele. Agora
Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse tipo de postura ajuda a prevenir conflito ou pode aumentar ainda mais a tensão internacional? Deixe seu comentário, participe da discussão, curta o vídeo se esse conteúdo trouxe uma visão mais profunda do que está acontecendo. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando análises que vão além das manchetes e siga para o próximo vídeo recomendado. Aqui, a gente observa os fatos, entende os bastidores e conecta as decisões que moldam o mundo.